Certo, agora nós vamos então falar sobre esse e outros muitos assuntos na nossa tradicional sala de entrevistas. Muito bem, estamos então com a nossa sala de entrevistas, hoje recebendo uma figura extremamente ilustre no cenário nacional e principalmente aqui no ABC, ele que é uma das maiores autoridades islâmicas aqui no Brasil, um amigo, a gente já se conhece há algum tempo e é um prazer tê-lo aqui de novo, Sheikh Jihad. Muito bem-vindo, salam aleikum, é um prazer tê-lo aqui. Alaikum salam, obrigado. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês, conversar e também com os telespectadores. Perfeitamente. O pedido para que o senhor viesse aqui é porque sempre existe um conflito na interpretação com relação aos muçulmanos, com relação aos árabes. Os árabes estão com a gente aqui no Brasil já há tanto tempo, escrevendo a nossa história, construindo o nosso país, são irmãos, nos ensinaram muito e, evidentemente, alguns assuntos a gente deve deixar bem claro. Eu separei um assunto até bem delicado para a gente conversar, uma matéria sobre um atentado que ocorreu há pouco, agora ainda nesse mês, e a matéria diz o seguinte: ao menos 49 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas em um atentado terrorista a tiros contra 2 mesquitas na Nova Zelândia. Isso aconteceu agora no dia 15 de março. Durante 17 minutos, um extremista radical, um atirador, atirou e gravou, quer dizer, ele transmitiu ao vivo pela internet essa barbaridade. Sheikh, por que tanta intolerância? Como é de praxe desse canal, né, dessa emissora, de fazer, e desse programa, de fazer essas entrevistas e essas abordagens são importantíssimas para a sociedade, para que a gente possa entender. E o seu conhecimento, a sua cultura é muito vasta, né? O que acontece? Na realidade, o extremismo, ele vem de 2 questões, ou de ignorância, eu não conheço o outro, então ele é meu inimigo. Sim. Ou um conhecimento histórico, uma inimizade histórica. Por exemplo, é o que aconteceu com esse extremista, com esse fanático. Ele tinha todas as datas de batalhas entre o Império Otomano, muçulmanos e europeus. Então, ele era extremamente fanático. Sim. Então, o que aconteceu? Ele estava premeditando isso e estava colocando na internet, estava discutindo isso em alguns fóruns, onde reunia-se fanáticos, no mesmo molde parecido com os que fizeram o atentado, aquele ato terrorista também na escola em Suzano. Então, são parecidos. E o que acontece? Quando a gente fala de extremismo, e o extremismo, o fanatismo, ele existe em todos os lugares. Então, não é o islamismo que é extremista, não. O extremista, ele pode se denominar muçulmano, judeu, ateu, cristão e assim por diante. Mas ele é extremista, ele fala em nome da religião, mas a religião não o reconhece como sendo seu membro. E isso é importante nós ressaltarmos, e é importante nós separarmos o que é religião, o que é ideologia e o que é a própria pessoa, o seu pensamento. Porque o fanático, o que acontece? Ele pega da religião aquilo que lhe convém e usa e se protege através ou desse versículo do Alcorão, ou da Bíblia, ou da Torá, ou do budismo e assim por diante. Então, nós temos que estar bem atentos a isso, e o fanático, ele dá sinais do seu fanatismo e precisa ser tratado. Hoje, eu considero como uma grande doença que mata muitas pessoas. Pois é. E eu gostaria de ressaltar, que eu acho extremamente importante, no Brasil, felizmente, a gente não tem esses registros assombrosos. Temos algumas manifestações, mas nenhum registro tão assombroso. E eu queria agora ressaltar
a participação dos muçulmanos no Brasil, principalmente aqui no ABC. Eu conheço o trabalho que vocês fazem aqui, junto a ações sociais, culturais, que eu acho fantásticas, as reuniões que vocês promovem, todo aquele foco para ajudar ao próximo da sua melhor maneira. E eu acho que é este o assunto que deve ser divulgado aqui para nós brasileiros. Evidentemente não podemos fechar os olhos ao tudo que aconteceu, mas eu acho que nós temos agora que ressaltar todo o trabalho que vocês fazem, que eu acho maravilhoso. Queria que você contasse um pouco, Sheikh Jihad, sobre esse trabalho social, cultural, o apoio que vocês dão à cultura e principalmente nessa ligação de irmandade entre brasileiros, árabes e todos os muçulmanos. Perfeito, eu te agradeço novamente. Na realidade, é o que você disse mesmo, nós precisamos ser proativos. Aconteceu um ato horrível que matou muitas pessoas, poderiam ser quaisquer pessoas, podiam ser qualquer religião, quer dizer, o fanatismo não tem religião. O que fazer agora? É ressaltarmos, é nos mostrar mais a cara. E fanatismo se combate com conscientização, com conhecimento. Perfeito. Com conhecimento, com união. As pessoas de bem de diversas religiões se reunirem, se unirem e fazerem e mostrar para o mundo que isso não pode nos abalar, não é. Isso aqui é uma exceção e a regra geral são as pessoas de bem se unindo, se ajudando e nós, os muçulmanos, os árabes, estão aqui, você sabe bem disso, talvez nem todos os telespectadores, mas os muçulmanos estiveram aqui antes do descobrimento do Brasil, durante o descobrimento, quer dizer, os muçulmanos chegaram aqui no Brasil junto com as naus de Pedro Álvares Cabral, os dois navegadores de Pedro Álvares Cabral eram muçulmanos e uma parte dos escravos depois vieram, os muçulmanos, os árabes em particular, vieram aqui ao Brasil oficialmente a convite de Dom Pedro II, quando ele foi visitar os países árabes e aí vieram como mascates, viajeiros, né? Cacheiros viajantes e assim por diante. Então, o nome Bahia foi dado pelos muçulmanos, Recife foi dado pelos muçulmanos. Olha que história interessante. Gaúcho, a palavra gaúcho é de raush em árabe, acharque, a carne acharque, significa o Oriente, a carne do Oriente é preparada e essa carne ela foi trazida pelos muçulmanos que a preparam na época da peregrinação à Meca. Quer dizer, muitas coisas uma que história estão... muito rica. E vocabulário, imagine no vocabulário, no dicionário da língua portuguesa, da língua espanhola, mais de 3.000 verbos, mais de 3.000 palavras são de origem árabe. Infelizmente, nosso tempo é extremamente curto, mas para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a cultura, sobre esses projetos maravilhosos, estamos em São Bernardo do Campo, muito bem posicionados. Eu queria que o senhor passasse para quem quisesse visitar, conhecer um pouco mais, como que a pessoa pode conhecer um pouco mais sobre essa história, sobre a cultura e principalmente sobre a religião. Bom, pode me seguir no Instagram, eu falo bastante isso todos os dias, é Sheikh Jihad, é só colocar Sheikh. Tá lá, ó, aí tá vai até aparecer. o canal ali, ó, tá lá o canal, Facebook, olha que bacana. YouTube. Então tá feito. Quiser visitar a mesquita também, o templo religioso que fica na Jardim das Américas, em São Bernardo do Campo, também sejam bem-vindos, qualquer um pode entrar, qualquer um pode visitar. Shukran Ma'as-Salame, obrigado por ter vindo mais uma vez. Ficamos obrigado. aí esperando a sua volta, tá bom, Sheikh? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado mesmo.